Uma boa tarde aí a todos os telespectadores da TV Osasco, aos nossos internautas que estão nos assistindo ao programa APM e a Comunidade, pelo canal 3 da NET, pelo canal 6 e 22 da Cabonet. E também este programa nós estamos fazendo a apresentação todas as semanas com temas voltados à segurança pública, que é atualmente um dos problemas sociais que mais afligem a opinião pública. Eu também quero agradecer o nosso amigo e anfitrião Paulo Contim, por nos ceder esse espaço para que nós possamos interagir com nossos telespectadores e também não esquecer, os telespectadores de nos enviar perguntas através do WhatsApp 95893 5075 ou através do e-mail contato@tvosasco.com.br. E hoje temos aqui um prazer de receber o Major Nunes, do 18º GB, que é do Corpo de Bombeiro, e ele estará aqui nos informando do que é o Corpo de Bombeiro, como acionar o Corpo de Bombeiro, qual é a área de abrangência do 18º GB. Major Nunes, uma boa tarde. E eu queria que você falasse alguma coisa sobre a instituição ao qual você trabalha, que pertence também à Polícia Militar. Boa tarde, Coronel. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar aqui e já agradeço e parabenizo a Polícia Militar, a emissora por estar abrindo as portas aí para que a gente possa falar um pouco sobre segurança, E acho que às vezes nem todas as pessoas sabem disso, mas como o senhor acabou de falar, de comentar, o Corpo de Bombeiros faz parte da Polícia Militar. Então as pessoas podem estar assistindo, um serviço sobre Polícia Militar, segurança e alguém do Corpo de Bombeiros, então que já fique claro para toda a comunidade aí que esteja nos assistindo, que o Corpo de Bombeiros é um dos braços da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Isso, e os serviços prestados pelo Corpo de Bombeiro, você poderia falar sobre os serviços que são prestados? Qual é a área de abrangência do Corpo de Bombeiros aqui da região oeste metropolitana? Sim, Coronel. Nós estamos aqui servindo no 18º Grupamento de Bombeiros. Pegamos toda essa região oeste aqui, da nossa capital, podemos dizer assim, da região metropolitana. Estamos sediados no município de Barueri, é a nossa sede, e atendemos ao todo 15 municípios da nossa região. Atualmente temos apenas 5 postos de bombeiros, sendo eles Barueri como a sede do primeiro subgrupamento de bombeiros em Osasco, aqui neste município. Temos a sede do segundo grupamento de bombeiros, que fica no município de Cotia, e também na área do segundo subgrupamento de bombeiros temos ainda postos de bombeiros em Itapecerica e Embu. Uma dúvida que acredito que os telespectadores tenham, por exemplo, alguém que necessite do Corpo de Bombeiros na cidade de Embu das Artes, por exemplo, qual o telefone que ele liga? É pelo telefone lá do onde está o sub-GB ou é para o 193? Como é que as pessoas fazem para acionar o Corpo de Bombeiros? Exatamente, é importantíssima essa pergunta e para que fique claro, em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil, o telefone do Corpo de Bombeiros é único, é o telefone 193. Como acontece nos Estados Unidos, o 911, no Brasil nós temos o telefone 193, que é o telefone específico do Corpo de Bombeiros para todo tipo de ocorrência que seja para o Corpo de Bombeiros atender. Você tem algumas ocorrências, digamos assim, mais típicas aqui em nossa região, porque como você disse, nós abrangemos 15 municípios, Exatamente. Quais são esses municípios? Você saberia esses municípios? Olha, de cabeça, eu estou há pouco tempo aqui, mas vamos lá. Temos Osasco, Itapecerica, Embu. Para terem uma ideia, nós fazemos limite com o grupamento de bombeiros de Sorocaba, que é o 15º grupamento de bombeiros. Fazemos limite com o grupamento de bombeiros de Santos, então vamos até São Lourenço da Serra. Fazemos limite com o 2º grupamento de bombeiros, que atende a região norte de São Paulo. E fazemos limite também com o 4º grupamento de bombeiros, que atende a região oeste da cidade de São Paulo. E fazemos limite com o 19º grupamento de bombeiros, que sua sede é Jundiaí. É uma área bastante extensa, são
15 municípios, são 5 grandes rodovias, que quando temos problemas, podemos dizer que pode até parar a cidade de São Paulo, que é um centro comercial, empresarial tremendo, né? Então, é uma responsabilidade muito grande que o 18º Grupamento de Bombeiros tem dentro do estado de São Paulo. Assim, eu aproveitando, eu queria relembrar aí aos nossos telespectadores que estão nos assistindo, que estão interagindo com o programa, para que façam perguntas, as dúvidas que vocês têm com relação ao Corpo de Bombeiros e perguntem através do WhatsApp 958935075. Nunes, eu queria te perguntar uma coisa, quais são os tipos de ocorrência mais comuns atendidos pelo Corpo de Bombeiros na nossa região? Tá. O Corpo de Bombeiros atende ocorrências, como todos já sabem, né? Questão de incêndio, salvamentos e resgate. O mais comum na nossa região, como em todo o estado de São Paulo, atualmente é a ocorrência de resgate, né? O Corpo de Bombeiros, o padrão para esse atendimento seria ocorrências de resgate que envolvessem traumas. Os casos clínicos, que a gente costuma dizer, engasgamento, ataques cardíacos ou algo do tipo, isso aí seria o correto do atendimento através do telefone 192, que é o SAMU. Nós trabalhamos em parceria com o SAMU, estamos para atender a população e devido a uma população muito grande, poucos postos de bombeiros, né? Então a gente tem que realmente dividir esse serviço. Então a parte de atendimento que não seja trauma, o correto do atendimento é através do telefone 192 SAMU. Também cooperamos com o SAMU no atendimento de casos clínicos, como o SAMU também coopera com o Corpo de Bombeiros na questão de traumas, porque a gente tem que unir forças, né? Perfeito. Agora, nessa situação em que vocês saem a viatura do Corpo de Bombeiro, vocês têm paramédicos para acompanhar, ou médicos? Como funciona ou não? Então, o Corpo de Bombeiros, através da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, tem a parceria, né, com a saúde e tem o GRAU. O GRAU é um serviço onde é uma viatura tripulada por um motorista e também socorrista, que é um bombeiro, temos um enfermeiro e temos um médico, especialistas nos casos de bombeiros, traumas e também casos clínicos, quando necessário. Então, nas ocorrências mais graves, nós chamamos através da nossa rede de comunicação, através da nossa central de comunicação, que fica na capital, fica na cidade de São Paulo, a gente aciona o médico e aciona esse suporte avançado de vida. Então, nós damos o suporte básico para as ocorrências mais comuns, que não existe um risco iminente de morte. Nas ocorrências de maior gravidade, nós acionamos o GRAU, né, através do nosso telefone mesmo, interno, para que ele nos apoie. E temos também a nossa aeronave, o grupamento aéreo, né, que durante o dia também tem uma aeronave específica com médico e enfermeiro para que nos apoie nessas ocorrências, porque devido ao trânsito, né, da nossa região e também da capital, às vezes fica um pouco demorado esse atendimento, né, a chegada até o local. Então, a gente aciona através do helicóptero para que possamos dar um atendimento mais rápido àquela vítima. Porque nós temos observado, né, a gente vê constantemente, inclusive a própria imprensa, né, geralmente à tarde, a grande imprensa, ela mostrando aí o apoio que é dado através da aeronave em determinados locais, como por exemplo em rodovias, né, onde há acidentes graves. E nesta aeronave que sai de São Paulo, ela também tem um grupo médico lá dentro dessa aeronave? Exatamente, é o mesmo grupo do GRAU que compõe essa aeronave, os pilotos são militares e tem mais o enfermeiro e o médico ali, especialistas aí para apoiar o Corpo de Bombeiros nas ocorrências de maior gravidade. Inclusive, o Nunes, está chegando aqui algumas perguntas, né? Chegam umas perguntas. A Carolina Cardoso, obrigado aí, Carolina, por nos fazer essa pergunta aqui ao nosso oficial aqui, o Major Nunes. E ela faz uma pergunta interessante, Nunes. E essa pergunta aqui, ela tem relação a uma entrevista que nós fizemos há 2 semanas atrás com o Capitão Miloco sobre o problema de trote no 190. E a pergunta dela é: o Corpo de Bombeiro sofre muita incidência de trote? Você que já trabalhou lá, inclusive, né? Já trabalhou na Central de Operações. Exatamente. É importante você falar sobre isso. Eu trabalhei 1 ano na Central de Operações do Corpo de Bombeiros e a gente sofre bastante, sim, com trote, principalmente horário escolar, né? O Corpo de Bombeiros é difícil cair um trote, mas na dúvida, com certeza a nossa central vai despachar a viatura.
Então a gente pede bastante responsabilidade para as pessoas, através do telefone, através do celular, no acionamento do Corpo de Bombeiros. Um trote pode estar causando aí prejuízo a uma vida. Você pode pensar que tem um parente seu, uma mãe, uma avó, um filho, precisando de um socorro, e nós estaremos deslocando uma viatura para um local que não tem ocorrência alguma. Nós sabemos que o nosso trânsito é bastante complicado, como já falamos aqui, a região é grande, não temos tantos postos de bombeiros como gostaríamos ou como precisaríamos, mas estamos prontos para atender na maior boa vontade. Além do desgaste, porque o dinheiro que vai para o combustível da viatura do Corpo de Bombeiros, para os equipamentos, sai do seu bolso, contribuinte, é do seu bolso, que muitas vezes reclamamos de todas as coisas que estão acontecendo no nosso país. Então, essa é uma maneira de você estar desperdiçando dinheiro passando um trote para o Corpo de Bombeiros. O telefone 193 está à disposição, só que a gente pede um pouco mais de seriedade das pessoas para com esse telefone. Caso necessário, pode acionar, mas não brinque com esse telefone. Alguém pode estar precisando do outro lado da linha ser atendido pelo Corpo de Bombeiros e muitas vezes não consegue devido a uma brincadeira de mau gosto. Diversas ocorrências, coronel, a gente não solta apenas uma viatura, é uma equipe, é um conjunto de viaturas. Então o senhor fica imaginando o desgaste que dá, questão de combustível, de material. As nossas viaturas saem, quando saem, se você vê uma viatura do Corpo de Bombeiros com a sirene ligada, com o highlight ligado, a gente não está indo para qualquer lugar, a não ser um local de ocorrência, uma gravidade. É porque alguém ligou, está desesperado, porque tem uma vida em risco, porque tem um patrimônio em risco, ou porque tem o meio ambiente em risco. Então, a coisa é bastante séria. Além do próprio risco que corre a comunidade, com uma viatura de grande porte ou de pequeno porte do Corpo de Bombeiros, em código 3, como falamos, né, indo para uma emergência, o risco de um acidente, que não é essa a nossa vontade, mas infelizmente às vezes acontece. Então pedimos respeito com esse número, respeito com as viaturas do Corpo de Bombeiros na questão desses deslocamentos. A gente não liga a sirene, não liga a highlight para outro fim, a não ser quando alguém esteja precisando do outro lado da linha. Assim, com certeza, e como todos os telespectadores que estão nos ouvindo agora, que estão nos vendo, é a mesma situação que ocorre no 190. Também o número de trote é realmente assustador e os mesmos problemas, meus sentimentos que vocês sentem, nós também no patrulhamento sentimos o deslocamento de viatura com urgência por uma ocorrência que não existe, além de estar ocupando, né, os pontos de atendimento, porque às vezes as pessoas ligam o 90, ligam o 93 e está ocupada, por quê? Porque tem alguém passando trote. E como nós falamos, inclusive, a semana passada, as pessoas têm o livre-arbítrio de semear aquilo que querem, mas são obrigados a colher aquilo que vão plantar. Um dia que precisar do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar do 90 por uma situação de risco, uma ocorrência grave, a viatura não vai, o ponto de atendimento vai estar ocupado, isso causa um dano enorme à comunidade. Coronel, só para eu poder completar, desculpa cortar, a nossa central de atendimento fica em São Paulo, tá? E atende as ligações de toda a capital e grande São Paulo, tá? Então, região de Mogi das Cruzes, Guarulhos, o ABC e também a nossa região aqui de Barueri, a nossa região oeste. Em torno de 8 a 10 mil ligações num turno de 24 horas. Bastante coisa, hein, Nunes? Bastante coisa. Disto tudo, aproximadamente de 8 a 10% tornam-se ocorrências reais, necessárias. O restante ou é ligação indevida, ligou para apenas informação, que o telefone 193 não é para ser utilizado, como o coronel já falou aqui. Não use o telefone 193 para pegar alguma informação, para saber placa sobre veículos na marginal, ou para saber outros tipos de telefone do Corpo de Bombeiros. Então, não use o telefone 193 para esses detalhes, porque você ocupa o operador lá e às vezes você mesmo pode estar precisando de uma outra situação e o telefone vai estar ocupado. Com certeza, e relembrando aí nossos telespectadores, né, que para participar, fazendo perguntas através do WhatsApp 95893-5075. Interessante, Nunes, tem aqui um telespectador, o Neiva Soares, final do telefone 8723, olha que pergunta bacana. O que os jovens deveriam fazer para entrar no grupamento de bombeiros? Não tem só essa pergunta, como também tem outras perguntas aqui, como por exemplo, tenho 22 anos de idade, a Bárbara, o final do telefone 7163, tenho 22 anos, gostaria de saber como faz para fazer parte do Corpo de Bombeiros.
Eu queria que você... Outra, tem várias perguntas aqui, uma série de perguntas de pessoas perguntando como se faz para entrar no Corpo de Bombeiro. É como nós falamos no início do programa, né? Hoje o Corpo de Bombeiros faz parte da Polícia Militar e atualmente a formação é a mesma. Você presta exame para o soldado ou para o oficial da Polícia Militar, posteriormente você consegue uma transferência para o Corpo de Bombeiros, no caso. Então, você tem que prestar o exame para soldado ou para oficial da Polícia Militar e, posteriormente, conseguir a sua transferência para o Corpo de Bombeiros. Aí você vai ter um treinamento específico, tudo específico para o atendimento de emergências do Corpo de Bombeiros. Mas, atualmente, raras as vezes, abre-se concurso diretamente para o Corpo de Bombeiros. Atualmente está entrando pela Polícia Militar e posteriormente o Corpo de Bombeiros. Hoje estou fardado de bombeiro, mas sou policial militar e estou bombeiro. Mas a minha formação primeira foi como policial militar. Obrigado, Dona Cecília. Eu tenho uma pergunta aqui bastante interessante, como você mesmo falou anteriormente, diversos casos de resgate foram atendidos aqui na região a qual você atua. Inclusive, nosso telespectador, ele pergunta algum caso de sucesso que lhe marcou, por exemplo, aqui na região, em que houve o salvamento de uma vida, alguma situação. Você poderia falar para o nosso telespectador, que é a Tereza Campos, que fez essa pergunta, o final do telefone é o 4532. Tereza, muito boa pergunta. Eu estou aqui apenas há 7 meses, né? Eu venho de outra região, estou servindo aqui apenas 7 meses. Mas a gente foi pesquisar um pouquinho do histórico da nossa unidade e tem uma ocorrência assim, aproximadamente, eu acho que um ano, 2 anos atrás, quase que na frente do posto de bombeiros de Embu, ali tem um córrego e tem uma curva. E um veículo veio a perder ali o traçado da via e esse carro caiu dentro daquele córrego. E quem estava dirigindo conseguiu sair, mas tinham duas pessoas que estavam na calçada e uma delas ficou embaixo do carro, entendeu? Ingerindo toda aquela água, coronel, toda aquela água. Era uma criança. E de imediato já gritaram, os bombeiros saíram inclusive a pé primeiramente, correndo, e com a ajuda inclusive de populares conseguiram levantar o carro, a criança saiu desacordada. Neste momento o resgate já estava lá no platô e essa criança foi socorrida, essa adolescente, ela foi socorrida e hoje ela passa bem, é uma adolescente normal, graças a Deus. Inclusive há um tempo atrás teve uma outra emissora de televisão que fez uma reportagem com os bombeiros, com a família, porque o próprio pai da adolescente na época pediu. Então são coisas que marcam bastante, mas eu gostaria de deixar bastante claro para vocês que assim, o bombeiro, muita gente acha que é super-herói, a gente até agradece, mas a gente não é. Nós somos de carne e osso, nós também somos comunidade, nós somos população. Eu sou pai, eu sou marido, eu sou profissional, entendeu? Hoje sou funcionário público. Então, assim, nós temos as mesmas emoções que vocês. Nós somos treinados para isso, para algumas situações específicas, né? E gostaria de também deixar claro para vocês que ocorre o seguinte, muitas vezes o jornalista nos pergunta, fale sobre uma ocorrência grave. Para nós, às vezes, uma ocorrência grave é aquela que a gente envia várias viaturas, tem várias vítimas, coronel, mas a gente pensa sempre do outro lado, do lado da vítima. Às vezes uma simples, entre aspas, queda de moto, onde a pessoa é um pai de família ou é um filho, ele é um trabalhador. Com certeza. Olha o desgaste que ele pode ter, porque ele vai ficar ali 6, 7 meses com uma perna engessada ou com pinos, e ele vai dar aí um gasto para o município, para o estado, entendeu? Ele, como eu acabei de falar, ele é um pai de família, ele é um filho, entendeu? De alguma família. Então, isso é muito grave. Então, toda ocorrência para o Corpo de Bombeiros, a gente encara como uma ocorrência grave. Nós estamos ali para ajudar as pessoas, para socorrer pessoas, para minimizar danos materiais, danos ambientais. Então, toda ocorrência, o Corpo de Bombeiros entende e atua como se fosse grave. Não é porque foi apenas uma viatura
que o atendimento, não, é uma ocorrência grave, tem uma vida ali, e a gente quer minimizar esses danos. Obrigado, Nunes, pelas respostas aqui. Agora vamos a um pequeno intervalo e logo após o intervalo retornaremos, que inclusive numa das suas respostas cabe uma pergunta aqui que nosso telespectador fez. Então vamos a um breve intervalo e retornaremos em menos de um minuto. Bom, estamos de volta aqui no programa PM a Comunidade, uma parceria entre a Polícia Militar e a TV Osasco, né? Através do nosso amigo Paulo Contim. E hoje estamos aqui com o Major Nunes, que é do Corpo de Bombeiros aqui de nossa região, respondendo a diversas perguntas que nossos telespectadores estamos fazendo. Nunes, tem várias perguntas aqui, várias perguntas aqui, interessantes inclusive. Uma que pergunta o seguinte aqui: sabemos que hoje o Corpo de Bombeiros não atua somente ao combate ao fogo, e sim praticamente em todos os casos possíveis. Quais os principais focos do Corpo de Bombeiros na nossa região? Isto é, quais os tipos de ocorrência mais comuns que ocorrem aqui na nossa região oeste metropolitana? Aqui, como em quase todas as regiões do estado, são os acidentes automobilísticos, né? São os atropelamentos, imprudência, essas imprudências aí com os veículos, questão de velocidade. Então, atualmente, o que a gente mais atende são esses casos. E eu venho da região do Vale do Paraíba. E uma coisa que eu noto bastante aqui, que a gente tem atendido bastante também, é aproximadamente 1 ou 2 ocorrências por dia, pelo menos, são os incêndios em residência, viu, Coronel? Muito incêndio em residência aqui. E a maioria a gente vê que é por descuido. É questão de vela, é aquele gato que é feito, é aquela fiação toda passando onde não poderia passar, ou a questão daquele benjamin, né, com vários fios. Então eu vejo que tem muita panela no fogo, panela causando. Mas qual a prevenção para salvar a prevenção para salvar a vida dessas pessoas? O que elas não devem fazer? Então, exatamente isso. Ela não deve utilizar uma fiação dimensionada de forma errada na sua residência. Ela não deve ficar usando velas em lugares inapropriados ou de forma apropriada, né? Principalmente nas comunidades, né? Isso quando acaba a energia, por exemplo, as pessoas acendem a vela, o que que... Então, às vezes é devido à questão de energia, às vezes que são questões religiosas, né? Às vezes esses materiais estão ao alcance de crianças, né? Ou de adolescentes, né? Questão do álcool, questão do fósforo, questão da vela. E a gente sabe que principalmente nas comunidades a carga incêndio é muito grande, né? Então, assim, é muito difícil. Se você não conseguir, naquele princípio de incêndio, você debelar, você vai perder, porque o fogo é uma coisa boa. O incêndio é um fogo sem controle. Olha que interessante. Entendeu? Então, o fogo é uma coisa boa. O homem inventou o fogo lá há muito tempo atrás e ajuda a cozer alimentos e diversas outras coisas. Mas o fogo é muito bom. Mas o incêndio é um fogo sem controle. Então, o que nós temos que tomar cuidado é com o incêndio. Então, temos que evitar aí o fogo na mão de quem não sabe manusear o fogo. São as crianças, são pessoas que usam de forma inadequada algumas vela, fósforo, álcool, essas coisas do tipo. E por falar em incêndio, inclusive, você acaba de falar que o incêndio praticamente perde-se o controle, né? Diferentemente do fogo. Vocês atuaram lá no Alemoa, onde houve aquele incêndio de grandes proporções? Vocês chegaram a participar ou você participou? Sim, o 18º Grupamento de Bombeiros, como vários outros grupamentos aqui da capital e até de outras regiões do estado, nós participamos dessa ocorrência em Santos. Foi marcante para o Corpo de Bombeiros, foi marcante para cada bombeiro que lá esteve. A gente aprendeu bastante, ainda estamos aprendendo bastante sobre isso e a gente até agradece aí aos órgãos públicos, né, que são da nossa região, por nos propiciarem, né, descermos para Santos, que é uma outra região, é um outro município. E para que todos fiquem sabendo, né, o Corpo de Bombeiros, para que tenha Corpo de Bombeiros no seu município, no caso aqui em Osasco, em Barueri, e onde nós temos postos de bombeiros, existe um convênio entre Estado e município,
Não é apenas o Estado, não é apenas o município, é um convênio que existe atualmente para que tenha o Corpo de Bombeiros. Então, muitos dos gastos dos equipamentos são fornecidos pelo município. Então, a gente agradece aqui os órgãos municipais, né, principalmente o executivo, né, dos municípios, que nos autorizaram, né, querendo ou não, eles também estiveram em Santos ajudando lá nesse combate a incêndio, porque nós descemos com viaturas da nossa região, né, com homens, né, então todos vocês estiveram em Santos com a gente, porque se o Corpo de Bombeiros daqui do 18, o grupamento desceu para esse combate, vocês também estavam junto com a gente. Então, foi muito bem representada a nossa região lá em Santos, né? O prefeito, o governador, os secretários todos elogiaram lá o Corpo de Bombeiros, então se sintam também elogiados, porque vocês também estiveram lá com a gente. Foi uma coincidência bastante marcante, como eu estava falando, foi importante, assim, a atuação do Corpo de Bombeiros, foram 9 dias de atuação, sem nenhuma vítima, e isso foi para o mundo inteiro, segundo aí, informes, né? Segundo o que passaram para a gente, foi o maior incêndio desta natureza no mundo, né? Então foi bastante elogiado aí a participação do Corpo de Bombeiros aí na questão de debelar este incêndio aí gravíssimo que nós tivemos aí, que querendo ou não, é um prejuízo não só para a cidade de Santos, é para o Brasil inteiro. O porto basicamente parou. O porto parando, a economia do nosso país, ela tem um abalo. Então, foi muito importante aí a Polícia Militar, através do Corpo de Bombeiros, atuar lá embaixo. Interessante, Nunes. Inclusive, agora aqui vem até uma pergunta do Fabrício Santos. Obrigado, Fabrício, por nos interagir aqui com o programa. O final do telefone 2706, ele faz a seguinte pergunta. O incêndio que ocorreu em Cubatão foi o maior incêndio dessa natureza no mundo? Ou no Brasil? Não sei. Aí no mundo, Coronel. Segundo informações desta natureza, foi no mundo. Foi no mundo. Nós tivemos outros, parabéns, até de menor porte, inclusive com vítimas. Tivemos no Chile, tivemos na Europa, no leste europeu, se eu não me engano, inclusive com vítimas e vítimas bombeiros, inclusive. Infelizmente, bombeiros também vitimados em incêndios desses, porque realmente você trabalha no limite da segurança, né? Vocês viram aí através da imprensa falada, da imprensa escrita, o Bombeiro do Estado de São Paulo trabalhou no limite da segurança ali e a gente corria o risco a todo momento, mas Deus esteve com a gente e com técnica, com profissionalismo, a gente conseguiu aí atuar, debelar o incêndio e sem nenhuma vítima nesse incêndio. Inclusive, Nunes, a gente até agradece aí a todos os telespectadores, nossos internautas que estão interagindo com o programa, aqui da TV Osasco, a PM e a comunidade. Inclusive uma pergunta interessante aqui, várias perguntas, muitas perguntas, inclusive uma aqui, Corpo de Bombeiro faz eventos para conscientizar e informar a população das medidas preventivas contra o incêndio. O Corpo de Bombeiro ele faz algumas medidas preventivas para que haja uma conscientização da comunidade com relação à prevenção a determinados tipos de incêndio. Isso é feito? Isso é feito, Coronel. Nós temos aí os relatórios de atividades críticas, aí, né, de análise crítica, né, que a gente chama de RAC, né, e a gente procura saber aonde nós estamos tendo o maior problema com incêndio, o maior problema com acidente de trânsito, e a gente procura trabalhar mais próximo daquela comunidade, através de panfletagem, através de palestras. O Corpo de Bombeiros hoje, na nossa região tem, como em todos os outros grupamentos de bombeiros também tem, nós temos um homem específico chamado Bombeiro Educador. Então, posteriormente, a gente pode passar aí o nosso e-mail, então, para as escolas aí que estejam interessadas, para algumas empresas que, no caso da sua CIPAT, se vejam aí interessadas, nós temos um bombeiro que hoje ele ministra palestras, principalmente em órgãos públicos, né, que tem esse maior abrangência, principalmente escolas, até asilos, porque para a gente poder falar sobre prevenção, porque atuar depois, a gente vai atuar, mas se a gente conseguir prevenir, isso é o mais importante, né? Na prevenção que está o mais eficaz meio, aí, digamos assim, de evitar que um incêndio de grandes proporções ocorra, né? Exatamente, eu gostaria até de deixar já para algumas pessoas que possam não saber, né? O bombeiro tem o seu departamento de prevenção, né? Mas basicamente esse departamento de prevenção seria o quê? Prevenção a edificações. A comércio, a indústrias, a edificações multifamiliares, né, que são os edifícios residenciais. Perfeito. Então, quando você for
se você é proprietário, se você for adquirir um imóvel para fazer o seu comércio, a sua escola, a sua indústria, procure o Corpo de Bombeiros. Entra lá no site, joga no Google lá o site, procura o site do Corpo de Bombeiros, tire as informações, porque a gente trabalha na prevenção, não é só colocar um hidrante ali no seu comércio, na sua escola, na sua indústria, que você vai estar ali já fazendo a prevenção. Existem outros detalhes que têm que serem vistos, como rotas de fuga, tipo de material empregado na edificação, os hidrantes, as luzes de emergência, o tipo de saída que você tem que ter para aquela edificação. Então, assim, antes de você se aventurar ou não, se você já é até um comerciário, industrial já há um bom tempo, procure saber com a sua parte de segurança, ou mesmo que não seja com a sua parte de segurança, você mesmo entre em contato com o Corpo de Bombeiros, né, através do site, e verifique se você tem o auto de vistoria de Corpo de Bombeiros. Isso é muito importante. A sua seguradora vai cobrar isso de você, caso você não tenha na hora que você precise do seu seguro. Porque isso, às vezes, quando está lá nas entrelinhas, assim, ó, você é como seguro de carro. Te oferecem muita coisa, perfeito, de repente lá naquela letrinha pequenininha, mas você tinha tal coisa? Eu não observei. Pô, mas estava. Então procure saber, se você vai ter um comércio, algo do tipo, procure o Corpo de Bombeiros, regularize a tua situação para a questão dessa prevenção. Olha só, já é uma forma de prevenir, não é verdade? E é importante, existe toda uma formalidade técnica, não simplesmente colocar o hidrante da mesma forma, existe um estudo de várias situações que tem que ser analisado, e ninguém melhor que o Corpo de Bombeiro que tem essas informações técnicas. Inclusive, aqui temos uma pergunta da Alexandra Silva, nossa telespectadora aqui, que está interagindo aqui com o programa, o final do telefone 2457, e ela pergunta: o grupamento de bombeiros auxilia quando há danos ao meio ambiente, Nunes? Sim, eu vou citar um exemplo que ocorreu na sexta-feira passada agora, todos puderam observar aí em outras emissoras de televisão. Nós tivemos um incêndio podemos dizer, de grande porte, que a gente costuma dizer, um incêndio grande, em São Lourenço da Serra. Ali teve um prejuízo bastante grande ao meio ambiente. Tá? Como que o Corpo de Bombeiros auxilia? A gente foi para lá, evitou que esse incêndio propagasse ainda mais. Muito bom. Né? Entendeu? E a gente apagando esse incêndio, a gente evita toda essa poluição que vai para a atmosfera, que a gente já tem tanta poluição devido a veículos aí, a indústrias, e esse incêndio, pessoas a quilômetros estavam avistando aí essa fumaça, né? Uma fumaça tóxica, né? E poluindo o nosso meio ambiente. E também, além dessa questão de a gente estar combatendo ali, minimizando esses danos, a gente também aciona, como é nosso dever, como órgão público, aciona a Polícia Florestal, aciona a CETESB. Esses órgãos, sim, têm a competência, têm a incumbência de fazer o levantamento exato, de aplicar a multa, de dar as demais orientações aí, quanto a essa questão aí de meio ambiente aí, que foi perdido, que foi danificado. Então, a cooperação do Corpo de Bombeiros é isso. Por exemplo, eu vou citar um outro exemplo, um acidente automobilístico com uma carga de produto perigoso numa rodovia. A gente não só vai atender ao vazamento ali, mas a gente tem que tentar de alguma forma isolar esse vazamento, fazer as contenções para que ele não atinja aí um manancial, uma área de preservação, e nem que não seja uma área de preservação, que esse risco não aumente mais aí junto ao meio ambiente. Então, isso tudo é feito. E a Polícia Ambiental, nesse momento, é chamada também para ajudar? Exatamente, a Polícia Ambiental e a CETESB. E a multa é pesada, porque, infelizmente, algumas indústrias, às vezes, algum comércio, é aquilo que eu falei, não tem as licenças adequadas para o funcionamento. Então, é muito importante você que pretende ou que já tem, consulte o Corpo de Bombeiros, consulte a CETESB, consulte a Polícia Florestal, consulte os órgãos públicos, para que não tenha uma dor de cabeça maior no futuro. Muito bem, Nunes. Inclusive, nossos telespectadores aqui, muitas perguntas aqui de nossos telespectadores, internautas, que estão interagindo aqui com o programa A PM e a Comunidade pela TV Osasco. Muitas perguntas, algumas você já respondeu, e essa aqui é interessante. Eu li que em alguns países é a Ana Fonseca. Ana Fonseca, obrigado, final do telefone 8765.
Ela viu que em alguns países, na comunidade de bombeiros, voluntários que são treinados pelo grupamento de bombeiros e prestam os primeiros atendimentos. Ele pergunta se na região, aqui na nossa região, existe esse tipo de voluntariado. Coronel, tem sim. Nós estamos, como posso dizer, eu acho que partindo para essa questão. No restante do mundo, em vários locais aí, já é bastante comum esse tipo de atuação. Atualmente, o Corpo de Bombeiros vem trabalhando a legislação, que tem que ter uma legislação para isso. Você tem que dar um suporte mínimo para que essa pessoa, num caso de um apoio como voluntário, ela sofre um acidente ou algo do tipo, ela tem que ter um respaldo. Com certeza. Então, atualmente, as pessoas são voluntárias através da Defesa Civil do seu município, que muito auxilia o Corpo de Bombeiros, mas já estamos trabalhando, o Comando do Corpo de Bombeiros, né, lá na capital, através do Coronel Aurélio, que é o nosso comandante, né, e todo o seu staff, está trabalhando para uma legislação específica. Hoje, nós temos a grande parte do estado de São Paulo, são corpos de bombeiros militares, só tem militares. Nós já estamos partindo aí para a legislação de corpos de bombeiros mistos, onde teremos bombeiros militares e bombeiros civis municipais trabalhando no mesmo quartel de bombeiros. Temos um exemplo aqui, provavelmente a inauguração possa acontecer ainda este ano, que é em Santana do Parnaíba. Nós vamos ter um bombeiro misto lá, que é bombeiro militar mais bombeiro municipal no mesmo quartel, com o mesmo treinamento, com a mesma técnica, com o mesmo profissionalismo, atuando dentro da viatura do Corpo de Bombeiros, que é uma viatura do Estado, digamos assim, que é aquela viatura vermelha. E, posteriormente a isso, vai ser trabalhada a questão dos bombeiros municipais, cidades de menor porte, bombeiros apenas municipais, porém com treinamento na escola de bombeiros. Nós temos uma academia de bombeiros, Coronel, que fica em Franco da Rocha, muito bonita, com grandes profissionais. Então, todo esse treinamento vai ser feito lá na academia de bombeiros. Então, é aquilo que só voltando, nós temos os bombeiros militares, propriamente ditos, teremos quartéis de bombeiros mistos, com bombeiros militares e bombeiros civis municipais, teremos bombeiros públicos municipais, e depois, em comunidades menores ainda, teremos a questão do voluntariado. Tudo isso está sendo feito legislação, está sendo feito gestão junto ao governo do Estado, junto à Assembleia, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e mais o Corpo de Bombeiros, para que possamos colocar isso na legislação. Porque isso é o futuro. Porque sabemos que o Estado, né, em todos os seus demais braços, não consegue totalmente atuar em tudo. Então, o Corpo de Bombeiros vai começar a trazer a comunidade mais para dentro desta questão. Nunes, obrigado, Nunes. Agora, várias perguntas chegando, várias perguntas. O assunto realmente é empolgante, né? É muito atrativo. Agora vamos para um pequeno intervalo e retornaremos já já. Bom, estamos retornando aqui ao programa APM e a Comunidade. Um agradecimento especial ao Paulo Conti, né, por nos ceder esse espaço. A gente faz sempre questão de frisar isso daí, nesse programa APM e a Comunidade da TV Osasco. Aos nossos internautas que estão nos assistindo pelo canal 3 da NET, pelo canal 6 e 22 da Combonet. Inclusive, olha, Nunes, o número de perguntas é realmente bastante grande, as pessoas estão extremamente interessadas no assunto, mas a quantidade é tão grande de pessoas perguntando. Tenho vontade de pessoalmente de participar de uma brigada de incêndio onde eu moro. Eu poderia falar mais sobre esse assunto, as pessoas pedem isso, que é a Marcela Gabriela, o final 0943, e também pergunto a Tânia Caldas, ela pergunta se há contingente feminino no grupamento de bombeiros. E tem outras também perguntando como faço para participar do Bombeiros Voluntário, qual o local onde vai futuramente terá essa fusão entre bombeiros militares e bombeiros civis. Então o número de perguntas é muito grande, eu queria que você desse mais um esclarecimento a respeito, Nunes. Certo. Então, essa questão de participar, hoje, atualmente, a gente não tem condições ainda de estar recebendo esse público externo no quartel para que participe com a gente, devido à questão de legislação. Então, eu aconselho a você, não sei qual é o teu município,
mas procure a Defesa Civil Municipal. Tá? O Corpo de Bombeiros tem uma parceria muito grande com a Defesa Civil. A Defesa Civil apoia demais o Corpo de Bombeiros, é um órgão muito importante, principalmente na parte de prevenção. A Defesa Civil participa, viu, Coronel? Então, eles têm os cursos específicos de Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros participa juntamente com eles. Nós damos alguns cursos específicos para a Defesa Civil, primeiros socorros, combate a incêndio florestal, né? Inclusive nós estamos na época agora. Então, procure a Defesa Civil do seu município. Né? Infelizmente, nem todos os municípios da região têm defesa civil, mas a maioria tem e são defesas civis fortes que eu digo, atuantes. Então, procure a Defesa Civil do seu município para que você consiga interagir melhor, deixar seu telefone, o seu contato, para que nos próximos cursos você seja inserido aí e com certeza eles vão ficar bastante contentes aí de ter mais voluntários aí atuando na Defesa Civil e quem sabe no futuro aí essa unificação aí junto com o Corpo de Bombeiros, né? A questão de efetivo feminino, nós temos sim aqui no 18º Grupamento de Bombeiros, nós temos um efetivo feminino sim, nós temos inclusive oficial feminina trabalhando com a gente em Barueri, nós temos aqui em Osasco, nós temos também policial feminina, nós temos em Barueri, então nós temos um efetivo sim de mulheres trabalhando no Corpo de Bombeiros sim, e fazendo tudo o que o homem faz, tanto incêndio, resgate quanto salvamento. É a participação da mulher, né? A participação da mulher em todas as atividades, isso realmente é muito importante. Agora, tem uma pergunta aqui bastante interessante, várias perguntas, e eu vou fazer para você o seguinte: vocês já atenderam um caso de resgate de animais selvagens? É a pergunta da Carla Alencar, final do telefone 5783. Porque nós temos uma região aqui, em grande parte, uma região rural, né? Já teve alguma situação de fazer o resgate de algum tipo de animal selvagem na nossa região? Comando, desde que eu estou aqui, ainda não, mas com certeza, como o senhor mesmo já disse, tem uma região rural bastante grande, principalmente Itapecerica, muito grande. São Lourenço, Juquitiba. Então, com certeza já teve sim. A maior competência desse tipo de ocorrência é da Polícia Florestal, tá? Mas o Corpo de Bombeiros também atua, principalmente em questão de cobra, às vezes, muitas pessoas veem lá no Nordeste chama-se calango, aqui a gente é o lagarto, né? Então a pessoa não conhece, às vezes vê aquilo em cima do muro, ou vê aquele bicho um pouco maior, aí liga para o 93, acha que é um monstro que está ali, então isso também acontece. E como a gente, às vezes, não tem como até acalmar a pessoa por telefone, ou até saber que realmente que animal é aquele, a gente vai liberar a viatura para ir até o local sim. Mas é competência da Polícia Florestal esse tipo de ocorrência. Muito bem, Nunes. E também temos aqui várias perguntas de nossos telespectadores aqui interagindo com o programa. Várias perguntas da seguinte forma: o treinamento dos jovens que ingressam no Corpo de Bombeiros. Vários telespectadores aqui perguntam como é esse treinamento e aonde é feito esse treinamento dos jovens que iniciam no Corpo de Bombeiros. O treinamento é feito em Franco da Rocha, como eu já tinha comentado. Nós temos uma academia de bombeiros lá, uma escola superior de bombeiros, tá? E lá nós temos todos os campos de treinamento, tanto de resgate, quanto de salvamento terrestre ou salvamento em altura, quanto de incêndio, né? Inclusive, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo adquiriu agora, né? Está para chegar aí, uma pista de incêndio, uma das mais modernas do mundo aí. A pista de incêndio nós já temos. Estamos adquirindo aí uns containers para o treinamento dos nossos homens aí. Um treinamento mais eficaz, mais eficiente aí na parte de combate a incêndio. Então, é um investimento enorme que o governo do Estado de São Paulo está fazendo aí para equipar ainda melhor o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Então, todos os nossos homens, de qualquer canto do Estado, o treinamento é feito na Escola Superior de Bombeiros. Aqui em Franco da Rocha? Em Franco da Rocha, exatamente. E o curso, o tempo que esses policiais aí demoram para se formar? É demorado, não é? Então, exatamente. Primeiramente, ele tem que ser já, ou ele faz a formação pela Polícia Militar, como soldado da Polícia Militar. Isso é importante, hein, Nunes? Esclarecer bem os nossos telespectadores a respeito, que é a grande dúvida que todos eles têm. Então, ele primeiro ele é soldado, ele faz lá o modo específico de 8 meses, perfeito, como soldado da Polícia Militar, e depois mais de 6 a 8 meses o modo específico do Corpo de Bombeiros. Isso para ele ter a geral do Corpo de Bombeiros. Após formado na Escola Superior de Bombeiros, nós temos os cursos específicos. Então, eu me adapto à água, então eu vou fazer o curso de mergulhador pelo Corpo de Bombeiros. Interessante. Hein? Eu me adapto à altura, então eu vou fazer o curso de salvamento em alturas.
Olha, na minha região tem muito acidente automobilístico, nós temos 5 rodovias aqui, então eu preciso mandar o maior número de bombeiros possíveis para fazer um curso específico de salvamento veicular. A especificidade, então, exatamente. Então nós temos bombeiros que têm esses cursos em várias áreas, alguns são melhores em uma área, melhores de outra, mas as nossas guarnições de bombeiros, nós possuímos bombeiros com o curso geral, o básico que todo mundo tem que saber, é o mínimo necessário para estar no Corpo de Bombeiros. Às vezes ele vem da Polícia Militar, né, formado para o Corpo de Bombeiros. Ele aguarda primeiro o curso específico de bombeiros para depois estar atuando dentro de uma viatura de bombeiro. Inclusive Marinha aqui, que um telespectador com certeza deve ter visto, barcos, eles falam em barcos do Corpo de Bombeiro lá no litoral, e tem os barcos, atua no que essas lanchas, esses barcos? Exatamente. O Corpo de Bombeiros, ele é do Estado, ele é dividido em 20 grupamentos de bombeiros, cada um na sua região. Vou citar o exemplo, o 11º grupamento de bombeiros, a região do Vale do Paraíba. Então vai desde ali de Arujá, o Oceano Atlântico, a Serra da Mantiqueira, que já é Minas, e o Rio de Janeiro. Então pega toda essa região. Então, ele é dividido em 20 grupamentos de bombeiros. E o 21º grupamento de bombeiros é o grupamento Salvamar, pega todo o nosso litoral. Então, eles são específicos, não para combate a incêndio, não para resgate terrestre, sim para resgate e salvamento aquático. Então, toda a parte da areia para o mar digamos assim, é uma incumbência desse grupamento marítimo. Olha que interessante. Entendeu? Então, por isso que nós temos barcos, nós temos um navio do Corpo de Bombeiros para combate a incêndio em portos e navios, que foi inclusive utilizado nesse combate a incêndio em Alemoa, né? Que foi no Porto de Santos. Então, nós temos um grupamento específico com sede no Guarujá e que coordena todos os bombeiros, que são os guarda-vidas, desde Ubatuba, lá que é a divisa com o Rio de Janeiro, até a divisa com o Paraná. Muito esclarecedora aí a resposta. Inclusive, Nunes, aqui, ó, tem uma pergunta bacana aqui da Maria Luísa. Obrigado, Maria Luísa, por nos perguntar. O final do telefone 0103. Ela pergunta: Major Nunes, na sua opinião, não deveria ter mais espaço na mídia para a divulgação, para a prevenção de acidentes? E sim. E o que se faz com relação a melhorar essa divulgação aí também na grande mídia, que é muito importante? Exato. Então, deixa eu só aproveitar só para dar uma complementada na questão anterior. Nós que somos daqui e às vezes não temos tanto contato com esse guarda-vidas, o que eu peço para você na questão de prevenção, Coronel? Pois não. Ouviu o guarda-vidas apitar, ele vai estar com shorts vermelhos, uma camiseta laranja. Por que laranja? Porque se destaca mais. Foi feita uma pesquisa em outros países também assim. Olha que bacana. Então destaca mais devido ao azul do mar e aquela areia branca. Então é um destaque. Se ele apitar, respeite o guarda-vidas. Respeite, é sua vida que está em perigo. Nós não moramos no litoral, nós descemos às vezes para lá para pegar uma praia, para pegar um sol, e a gente acha aquela faixa de areia, aquela faixa de mar, poxa, não tem ninguém nadando aqui. E dos outros lados estão todos cheios, tem muita gente, eu vou nadar aqui. Só que ali tem uma placa, perigo, e tem um guarda-vidas apitando para você, ó. Saia, esse apito é saia, você está em perigo, você pode morrer. E eu costumo brincar, Coronel, morre afogado quem sabe nadar. Porque sempre, se você não sabe nadar, se você respeita a água, se você tem medo de água, você respeita, você não vai com água até a cintura. Não, aqui está raso, aqui está raso. O guarda-vidas tem um curso específico. Ele sabe, porque a onda vem do mar para a praia. Certo. Essa onda vem com uma força, essa força tem que voltar, ela não morre na praia. Então, essa energia vem até a areia e ela volta. Então, exatamente, existe um curso. Parte do curso, o guarda-vidas senta na praia e fica observando a maré, observando a onda. Se a onda veio, essa força veio, ela tem que voltar. Então, exatamente aonde ela volta é aonde vai te levar para o fundo. Então, cuidado. Ali ele coloca uma placa perigo e você tem que respeitar muito. Então, respeite o guarda-vidas. Agora, quanto à questão da mídia, é importante sim. A gente precisa de um pouco mais de espaço na mídia. Nós temos mídias aí que falam muito o pós. Aconteceu, o bombeiro está atuando e a mídia, e aí nós estamos ali atuando. Mas a gente gostaria muito e sempre que possível o Corpo de Bombeiros tem um setor específico de comunicação social. Entendeu? Você pode ligar no 3627-2000 e você vai ser atendido lá. Nós temos um setor para isso e a mídia que quiser mais esclarecimentos, só fazer o contato lá e nós estaremos à disposição.
Nunes, a gente só tem a agradecer, né, os telespectadores aqui que interagiram, né, com esse programa. As respostas, acredito eu, que tenham sido extremamente esclarecedoras. Um assunto tão importante, né, como é o Corpo de Bombeiros, salvar vidas. E eu queria, antes de terminar, já agradecendo você, que inclusive falando que a semana retrasada nós tivemos alguns problemas aqui, que as pessoas aqui interagindo conosco, falando sobre um local aqui em Quitaúna chamado Estandão, onde estava havendo uma série de problemas, pessoas lá, digamos assim, vendendo bebida alcoólica, fazendo racha, e a polícia, desde a semana passada, tem atuado, né, nesse local. E estamos recebendo aqui também várias perguntas aqui e vários elogios, né? Agradecendo aí a participação da Polícia Militar lá nesse local. E tivemos esse fim de semana com apreensão de diversos carros, diversas motos, apreendendo cerol, né? Que isso daí mata as pessoas. Inclusive a gente só tem a falar que a ação continuará, mas não podemos esquecer, né, que não é só atuação única e exclusiva da Polícia Militar. Tem que haver essa articulação com outros órgãos públicos para que possamos trabalhar e minimizar o problema. Eu só tenho a agradecer aí aos nossos internautas, aos nossos telespectadores, e não esquecendo que a semana que vem, dia 17, teremos um assunto de extrema importância que vai tratar sobre pancadão, onde várias autoridades participarão. Major Nunes, eu lhe agradeço novamente aí pela participação e pelas respostas tão esclarecedoras. Obrigado. Obrigado pelo espaço, o Corpo de Bombeiros agradece e estamos à disposição. Obrigado a todos, tenham uma boa tarde.